Fala, turma, seja bem-vindo aos Mentores, o podcast que tem como finalidade mudar a sua mentalidade e, consequentemente, a sua realidade. Hoje estamos aqui com o empresário Márcio Cordeiro, empresário cristão, agente FIFA e fundador de 4 empresas. E aí, Márcio, como tá? Quem é o Márcio, além das definições já mencionadas aqui? Boa tarde para você. Talvez você esteja vendo à noite ou de dia, mas Deus abençoe. Márcio é um jovem outrora como vocês, sonhador. Começou a jornada como vocês, buscando crescimento, mas hoje é seguindo a bio do meu Instagram. Casado, cristão, empresário, temente a Deus, e que o quanto antes e o quanto pode se preocupa em ajudar e potencializar o resultado de outras pessoas. Esse é o Márcio que tem como propósito de vida. Márcio, a primeira pergunta que eu quero fazer para você foi quais decisões você precisou tomar para chegar onde você está hoje? Mas é bom que vocês não têm ensaio, né? Já joga a pergunta assim para pensar bastante. Cara, legal, bacana. Na realidade, Matheus, não se tem um plano. Não se tem um plano definido. Eu farei isso na minha vida. Eu queria muito ser militar. Eu não sou militar. Mas eu não sou militar, sabe por quê? Porque eu colei na prova da ESA. É uma das histórias. Eu tenho muita história para contar. Eu colei na prova da ESA. Colei. Só que nessa cola, eu mudo as minhas respostas certas e coloco as erradas da cola que me deram. Talvez eu seria militar hoje. Sargento da ESA. O ano era 2003, mais ou menos. Mas não existe uma conduta. Eu quero ser isso no futuro. As coisas vão mudando. O que eu tenho para dizer é o seguinte. Utilize o máximo de energia possível numa única direção, porque quem avança em várias direções ao mesmo tempo, ele avança muito devagar. O livro Essencialismo fala sobre isso. Ele defende que quando você avança em várias direções ao mesmo tempo, você vai ganhando espaço muito devagar. E quando você foca em uma única direção, você tem mais velocidade. Márcio, qual direção seguir? Foca na tua aptidão. Foca no que você acha que você faz de melhor. Se agarra nisso com todas as suas forças e faz. Uma matéria na escola, eu sou nota 5, mas tal matéria, matemática, eu sou nota 8. Foca nela. Se você tiver que focar na 5, para tu passar da 8 já vai demorar muito. Depois, para tu chegar na 10, você vai gastar muito mais energia. Foca no que você é bom, aproveita as oportunidades e vai se adaptando conforme as coisas vão surgindo na sua frente. Desde que você não quebre princípios. Sim. Algo interessante também, uma pergunta que eu quero saber da sua parte, é que antes de você crescer monetariamente, financeiramente, você primeiro teve a questão monetária, teve o dinheiro, teve o recurso financeiro, ou primeiro você precisou crescer aqui ou aqui? Qual foi o primeiro crescimento antes de mudar tudo? Vou voltar à história da árvore. A árvore, antes de dar o belo fruto, ela tem uma sólida raiz. Essa sólida raiz, ela vai buscar água, ela busca alimento, que se torna um grande caule e um belo fruto. Então, tudo começa primeiro aqui. O diferente disso, nada contra, mas é um herdeiro. As cartas do jogo que são dadas para a nossa vida, muitas pessoas saem com um jogo muito melhor que o nosso. Um cara que sai com Ás, 7, eu não entendo sobre jogo, mas valete, aqueles cartas mais altas, e o outro que sai com as cartas mais baixas. Eu saí com as cartas mais baixas. Mas no final a gente vai trocando cartas, vai pegando cartas maiores. A gente tem que entender as regras do jogo. E tem a ver com você como pessoa. A pessoa que hoje pensa só no resultado, ela está fadada a não chegar ao resultado. Eu tenho que focar no comportamento. Comportamento, resultado. Eu foco no meu comportamento diário para me alcançar esse resultado. Exemplo. Eu quero falar inglês. Meu objetivo é o quê? Falar inglês.
Eu quero falar inglês. Eu vou me preocupar com o resultado. Para mim, falar inglês, se eu só me preocupar com o resultado, a chance de eu chegar ela é muito menor do que se eu me preocupar em diariamente estudar 30 minutos em inglês por dia. Comportamento, 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 comportamento. Em 2 anos, você está falando inglês. Não me preocupe com o resultado. Foca no comportamento. Sua área financeira. Eu quero juntar dinheiro. Foca em juntar 500 por mês. Tu vai conseguir atingir o seu objetivo. Foca no comportamento. Isso é a vida. Esse é o benefício de estar ao lado de um empresário que chegou aonde muitos querem estar. Então, escutar o que o Márcio tem falado ajudou bastante a gente mudar a nossa mentalidade. O nosso foco desse podcast é levar para você uma mudança de mentalidade. Pergunte, Gabriel. Márcio, qual foi o seu maior erro no mundo dos negócios? Maior erro no mundo dos negócios. Achar que eu estava pronto. Num total, eu e meu grande irmão, sócio Donato, tá viajando, tá passeando um pouco, senão ele estaria sentado ali. A primeira empresa começou em 2010. A segunda em 2012. Quebrou. Quebramos. 2014 a terceira. Quebramos. 2015 Fomos Esportes. 2016 União Elevadores. 2021 Rei do Acolchoado. Dessas 4, 2 quebraram. Essas 2 quebraram por culpa nossa, por culpa minha, por culpa dele. Em que sentido? Você acha que você sabe, você acha que detém o conhecimento, mas toma decisões que você não tem controle. Tivemos outros sócios dentro dessas operações, e eu acho que você achar que você é mais do que você é um grande ponto para o fracasso na sua vida como um todo. Não vou dizer nem só no mundo empresarial. E isso tem a ver com o ego. Nós já falamos sobre isso aqui. Literalmente, você acha que você é mais do que é. Guardem uma coisa. Quem é, não diz que é. Quem sabe, não diz que sabe. E aí, quando você acha que é mais do que você a chance de você ser surpreendido por algo que você não tem controle é muito grande. Nesse cenário, eu acho que uma das coisas que eu mais fiz errado na minha vida durante um tempo foi achar que eu já tinha conhecimento necessário para fazer algo, para tomar algumas atitudes. E hoje, cada vez mais, eu busco e vejo que mais ainda eu não sei. Mais ainda eu não sei. Busco conhecimento e ainda falta muita coisa para me chegar no ponto que eu quero chegar. Esse vídeo tem o intuito de alcançar empresários, pequenos empresários que muitas das vezes se acha que sabe de muito e às vezes ele nem sabe o necessário para fazer a empresa sair do ponto A para o ponto B. Então, escutar o Márcio que chegou onde está é muito importante. E eu vou entrar numa pergunta, cara, que entra muito em soft skills, né? Habilidades. Se você pudesse listar 3 habilidades necessárias para um empreendedor chegar ao sucesso, quais seriam elas? 3 habilidades. Boas perguntas. Bom, primeira habilidade. A busca incessante por conhecimento. Essa habilidade, ela está no desconforto constante. Certo? O que faz uma pessoa sair da sua zona de conforto? Só 2 coisas. Só 2 coisas fazem uma pessoa sair da sua zona de conforto. A necessidade ou a paixão. Quando ele tem a necessidade de ter que fazer aquilo porque ele tem que fazer, porque é a vida dele, ou ele é apaixonado em fazer aquilo e vai sair da zona dele de conforto. Caso contrário, o cara não sai da zona de conforto. Essa necessidade ou a paixão vão fazer você sair da sua zona de conforto. Esses 2 pontos são base para você sair de onde você está. A busca pelo conhecimento é você sair da sua zona de conforto. Eu vou classificar como... não é uma qualidade, eu não classifico como uma qualidade, mas eu vou botar como uma ousadia. Vou botar como isso, uma ousadia, uma ambição saudável. Vou classificar como isso. Então, se você não ambiciona algo maior na sua vida, a chance de você alcançar ali ela é remota. E esse ponto positivo e alto que você chega como sucesso na sua vida
Ele começa aqui. O que não couber aqui, não cabe aqui. O que não couber na sua mente, não cabe na sua mão. Então vamos dizer que a primeira seria a ousadia. Tá? O segundo nós vamos pensar juntos, mas eu vou falar o que eu acho e nós vamos chegar a qual é a característica. Seria a ausência de vaidade. Seria uma pessoa o quê? Vamos pensar juntos. Vamos pensar junto, tô pensando. Ausência de vaidade? Definitivamente seria uma pessoa humilde, né? Reconhecer que, Perfeito. né? Perfeito. Ela precisa de... Perfeito. Então nós vamos classificar como segundo como a humildade. Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha dificuldade em mudar de opinião. Sempre tive dificuldade em mudar de opinião. Hoje eu não tenho dificuldade em mudar de opinião. Quando você começa a desenvolver isso, você começa a ter mais humildade, porque você entende que você não sabe de tudo. Exatamente. Quando você muda de opinião, o pensamento para você conseguir mudar de opinião é: eu estou aprendendo algo novo. Eu estou mudando de opinião porque eu sabia dessa forma e agora eu sei dessa, ganhei conhecimento. Ponto. Humildade é um segundo ponto. Sem humildade, se você tiver que olhar de cima para baixo para alguém, que seja para estender a mão. Tem gente que olha de cima para baixo com outra perspectiva. Humildade é fundamental para você se colocar em lugares mais altos se a gente obter sucesso na vida. E quando você fala sucesso, eu vou além. Eu gosto muito da palavra bem-sucedido. Né? Porque o sucesso um cantor sertanejo tem. Mas será que é bem-sucedido na sua vida como um todo? Será que ele tem, nas áreas da vida dele, será que ele tem sucesso em todas as áreas da vida dele? É isso que eu defendo. O cara ser bem-sucedido como um todo. Sucesso para mim é numa área só. O bem-sucedido é na área espiritual, familiar, profissional, relacionamentos. É isso, num todo. Então eu defendo isso. Então isso tem a ver com essas características aqui. Sim. A segunda, ela é um pilar. A humildade eu classifico como um pilar. Então nós falamos de ousadia, falamos de humildade. Nós vamos para a terceira como um ponto para a pessoa chegar no nível alto. Ser bem-sucedido. Eu vou dizer no meu caso, eu não vou dizer que isso é... Não vou generalizar, mas o que eu acredito é acreditar em Deus. A gente não tem como abrir mão de Deus dentro desse contexto. Por muitas vezes eu abri. Por muitas vezes eu sei que vocês abrem. Talvez vocês também abrem. E a gente não percebe o quão livramentos nós temos durante o nosso dia, a gente não tem noção. Direções que a gente toma que você acha que você tomou porque você é o cara, é mentira. Foi a direção vinda do Espírito Santo de Deus te direcionando para fazer aquilo. Então, incluir Deus, ter fé e acreditar, eu acredito como um pilar, como um terceiro pilar para a pessoa alcançar uma posição de destaque. Eu entendo como dessa maneira. Então, eu vou colocar aqui como... nós botamos ousadia, botamos humildade, nós vamos colocar como incluir Deus. Temor a Deus. Vamos colocar como... Nós vamos colocar a palavra Deus. Deus. Atribuir isso dentro, porque... Colocaria Deus em primeiro? Com certeza. Colocaria. Na realidade, por muito tempo eu não coloquei, não. Muito tempo, talvez ele estava lá para trás. Mas hoje é bem diferente. Hoje é o que a gente prioriza porque a gente acredita num plano maior e acredita que aqui nós só estamos aqui durante um tempo. E daqui a um tempo, quem sabe, nos encontramos em outro lugar. Né? Mas quando você começa a entender que está na essência, que está na raiz, então isso aqui está tudo interligado. A ousadia é o que está mais distante um pouco, porque é a ousadia de você crescer e ambicionar algo maior na sua vida. Mas a humildade e Deus são totalmente ligados, até porque Jesus, quando veio aqui, se tornou humilde. Né? A gente vê a história dele, o que ele fez, a humildade em pessoa, o tempo todo cuidando e sendo melhor e servindo. Né? E a palavra de Deus fala muito sobre isso, sobre você servir para se tornar um líder. Eu acho que isso tem a ver muito com a humildade. Muito então eu classifico esses pontos aí. Eu não vou alongar a pergunta, porque ainda falta para perguntar, mas quando e o que te fez, né, entender que precisaria de Deus para alcançar o que você alcançou, não na parte financeira, mas alcançar um conhecimento de si mesmo?
Porque muitas das vezes a gente está querendo empreender, está querendo dinheiro, querendo sucesso, e muitas das vezes a gente se perde. Na busca por algo financeiro, a gente se perde dentro de nós mesmos. Quando você se tocou e falou, não, eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso buscar a Deus para me completar. Na realidade, eu achava, desde o começo, que eu já tinha esse entendimento. Desde o começo eu achava, como muitas pessoas hoje acham, que não, pô, eu acredito em Deus, pô. Mas a vida não condiz com o que é de fato a referência a Deus, ao que alegra ou entristece o seu coração. Então eu achava durante muito tempo na minha vida, com comportamentos, hábitos e atitudes, que eu já estava subordinado e acreditando a Deus como sendo, não, Deus é soberano na minha vida, acredito em Deus, vai dar tudo certo em Deus, e fazendo muitas coisas erradas. E quando eu digo coisas erradas, são pequenos hábitos, atitudes, comportamentos que você tem diariamente, num todo. Só que eu não consigo me lembrar de uma data específica em si, mas eu me lembro que eu acredito que a busca, que o Espírito Santo de Deus me incomodou a me posicionar de uma forma melhor. Eu não acredito nem que tenha sido algo meu decidido, tá? As coisas foram caminhando para isso, e eu acredito que a leitura me ajudou muito, tá? A buscar esse entendimento, a leitura tanto da palavra quanto leitura de livros seculares, mas eu não tive um marco assim, como se agora eu tenho que acreditar mais em Deus. Não, as coisas foram acontecendo por comportamento e por osmose. Eu só fui entendendo que eu precisava ser melhor para receber mais. E aí tem a ver com aquela situação do carro que eu te perguntei. Eu falei, se você tiver um filho com carro, né, e vou repetir aqui até para que eu acho interessante para o pessoal entender. Se você, a pergunta para você, aí se você, adulto, cresceu, comprou um belo carro, e você tem um filho de 18 anos de idade que não sabe dirigir. Ele não sabe dirigir, não tem carteira de habilitação. Você comprou um belo carro, seu filho te pede o carro emprestado. E aí, vai emprestar? Ele pode morrer com o carro. Pode bater e morrer, ou matar alguém. Mesma coisa na tua vida. É a mesma coisa. Você acha que o que você tem pedido a Deus, Deus vai te dar? Depende do que você vai fazer com o que Ele vai te dar. Será que não vai fazer mais mal do que bem para a tua vida? E o raciocínio é mais ou menos esse. Eu não estava pronto. Não estava. Talvez eu ia, o que eu pedia, talvez eu ia empregar em outra área na minha vida que não fosse uma área que fosse agradar o coração de Deus. Eu não estava pronto. E aí eu vim buscando estar mais pronto. Estar mais pronto é fazer o certo quando ninguém está vendo. Hoje, Márcio, a gente vê que você tem 4 empresas, que acabou de ir para mais uma, que é a questão da barbearia. Por que você decidiu criar essas empresas, além do ganho financeiro? Além do ganho financeiro? Além do ganho financeiro. Hoje, na realidade, eu te confesso que eu sou apaixonado por implementação de negócios. Sou apaixonado por isso. Eu acredito que isso tem a ver muito com o meu propósito de vida, né? E o meu propósito de vida é estar aqui conversando com vocês, e antes da câmera estar ligada, e eu estar falando sobre a mentoria de vocês, e falar, por que você não cria um produto assim? O João já, cara, gostei dessa ideia. Eu vivo isso. Eu sou apaixonado por isso. Implementação de novos negócios. Por quê? Isso está ligado diretamente a motivar pessoas. Você tá ligado, cara? Porque tu vai ter resultado, tu vai ser melhor, tu vai buscar crescer, tu vai buscar empreender, tu vai ser disruptivo na tua vida. E é algo que é um propósito meu. Hoje, em todas as nossas empresas, uma das coisas que eu mais gosto de fazer são treinamentos. São diálogos com os profissionais. E quando eu entro numa empresa, eu demonstro muito claro com o colaborador que ele ganhou um amigo. E nós temos 15 anos. Foram mais de 100, mais de 200 colaboradores, bem mais, um número bem maior que esse, que passaram conosco. Nós não temos uma causa trabalhista. Isso hoje no nosso mundo é algo quase improvável. É quase improvável. Não temos nenhuma causa trabalhista. Dito isso, eu acho que o fazer com que as pessoas performem numa vida melhor, eu entendo isso também para a empresa. Tá? Eu consigo sentir muito prazer em ver algo que cresceu, que nasceu pequeno, e cresceu e prosperou, e com isso as outras pessoas foram abençoadas, foi melhor para elas. Então isso tem muito a ver com a eu acho que isso tem a ver com, além do resultado financeiro, que acaba sendo consequência, eu acho que isso tem muito a ver com o meu propósito de vida. Propósito de vida. Uma outra pergunta, hoje a gente está aqui para conhecer esse grande empresário que está aqui sentado na frente, e observo que você fala muito bem, é um ativo e precisa sempre estar se comunicando. E algo muito interessante que eu percebi, você falando com o Gabriel, era a questão da comunicação.
você sempre falou bem ou isso foi se desenvolvendo durante o tempo? Porque já chegaram em mim e me perguntaram, poxa, Matheus, eu quero falar bem, eu quero me comunicar em público assim como você se comunica, mas eu tenho uma certa dificuldade. Como eu tô com um mega comunicador aqui na minha frente, hoje vocês vão pegar essa dica com ele. Você sempre falou bem assim ou algo que foi praticável para você? Mega comunicador, tu botou lá em cima. Coloquei lá em cima, né? Botou lá em cima. Mas, assim, eu sendo bem objetivo, o livro Ultra Aprendizado, livro muito bacana, até indico a leitura, Scott Young defende a prática deliberada para o aprendizado. A prática é você se colocar na zona de desconforto constantemente. Fala de um exemplo de uma pessoa que aprendeu 4 idiomas em um ano. Você tem noção do que pessoas estudam anos o inglês e não conseguem estudar? E a pessoa aprender 4 idiomas em um ano? O que esse cara fazia? Ele ia para o país, imergia na língua e não falava a língua dele. Ele não podia se comunicar na língua dele, só na língua local. Você imagina o desconforto que esse cara passa sem poder falar a língua local, sem poder falar a língua dele, falando búlgaro, por exemplo, falando alemão, e o cara sem saber o alemão. Resumindo, a cada 3 meses ele falava um idioma novo. Nisso ele comprovou cientificamente que a prática é a base para você evoluir na sua vida em qualquer aptidão. Dito isso, a prática. Não tem outra forma de você evoluir senão a prática. Se você pega um conteúdo e você só lê, é uma coisa. Se você pega esse conteúdo, lê, e você se explica, você para e fala constantemente para você, isso é prática. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de leitura. Eu faço a revisão ativa. Vocês sabem o que é revisão ativa? O que é revisão ativa? Eu leio um livro, eu leio, na média, em torno de 30 minutos por dia. Não leio muito, tá? 30 minutos por dia é o livro no secular. E a Bíblia mais 30 minutos. Essa leitura me dá 3, 4 páginas, 5 páginas. Quando eu saio dali, que eu vou para minha academia ou que eu estou dirigindo, eu começo na revisão ativa. Eu começo a me explicar aquele conteúdo que eu li. E às vezes eu me explico em voz alta ou em pensamento. Quando eu estou me explicando, eu estou memorizando. Com isso, eu já estou desenvolvendo uma técnica de aprimoramento de conteúdo para mim não esquecer. Porque você lê um livro e muitas vezes você esquece que você leu. Uma forma de você guardar, tá aí uma primeira dica, revisão ativa. Faça a revisão ativa. Leia a página, olhe para o alto, 2 minutos, se explique. Leia outra página, se explique novamente. No final de tudo, você vai fazer uma explicação macro de tudo. Eu estou falando de prática. Na verbalização é a mesma coisa. Por diversas e inúmeras vezes fiquei eu em frente ao espelho fazendo palestra. Às vezes que eu palestrei, todas as vezes que eu palestrei, eu fiz na minha casa palestra 3, 4, 5 vezes sozinho para minha esposa gravando vídeo. Ponto. Prática. Então não tem segredo, é praticar. Poxa, Márcio, mas aí eu tenho vergonha. Não, aí não. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer para evoluir, ou eu não faço. Então, quer evoluir na parte de oratória e comunicação, prática. Não tem outro segredo. Não, eu vou estudar. Se você só estudar a teoria, você não vai conseguir se portar e ter uma boa expressão. Tá? Qual o modelo de negócio da Fama Esporte e como ela fatura? Perfeito. Bom, vamos lá. A Fama Esportes é uma empresa que ela não nasceu, ela não foi montada e criada com decisões estratégicas, ela nasceu de algo muito subjetivo. Nós fomos patrocinar o São Cristóvão na Série B do Campeonato Carioca em 2015 e ali a gente viu uma brecha no agenciamento de jogadores. Criou-se a Fama Esportes. Primeiro jogador, segundo, terceiro, hoje nós temos 42 jogadores. Como funciona a remuneração e faturamento do jogador? Hoje, através da negociação e venda do jogador, do atleta, ponto. Você pega um atleta de um clube A e leva para um clube B. Você tem um comissionamento, como se fosse um corretor de imóveis. Tá? Ele vai vender e vai ganhar uma comissão sobre aquela negociação. Varia, tem clubes que pagam tantos por cento, outros tantos por cento, isso é muito variável. E você pode ser remunerado também de outras formas. Você pode negociar um jogador que não é seu. O jogador não é seu, mas você tem o clube, você tem a indicação do clube. Você fala com a gente, você ganha sobre o transfer, que é sobre a venda daquele jogador. Divide a comissão em parceria. Ponto. Remuneração básica é na negociação de jogadores. Quer seja o clube que está comprando, quer seja o clube que está vendendo. Ah, Márcio, mas existem outras formas de remuneração? Pode existir um canal de marketing que busca um atleta seu, uma marca que busca um atleta seu, você negociar ali, isso é permitido pela legislação, você tem um percentual sobre aquele comissionamento que o seu atleta vai ganhar no marketing. Vou dar um exemplo aqui,
uma loja, a Companhia do Terno, Centauro, Nike, essas lojas vão pagar, quer um jogador seu, vai pagar 50 mil reais para um jogador seu. Você pode ter um acordo com o seu jogador e ter um percentual sobre essa negociação. Então, você buscar mais comissionamento, mais luva para ele, você bota uma margem e consegue ter um percentual ali dentro. É uma forma remuneratória. Então, assim, basicamente, hoje, a negociação de jogadores, tá? Via clubes, com pagamento de transfer, e nessa área de marketing também, a Fama Esportes. Tá? Então, basicamente é isso. Show de bola. E o intuito desse podcast, mais uma vez, é fazer vocês mudarem a mentalidade. Márcio, eu vou te fazer uma pergunta que ela vai gerar um pouco de burburinho. É melhor ser colaborador com salário de 30 mil ou dono do próprio negócio com prolabore de 20 mil? Eu vou te falar uma coisa. Vai depender muito da pessoa. Porque, assim, cada pessoa encontra a felicidade e a alegria em algo. Algumas pessoas são capacitadas, são aptas a viverem como empresário. Outras não são e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem pessoas que preferem ser CLT pelo nível de responsabilidade, porque não aguentam uma pressão, não querem uma pressão maior. Mas se você quiser empreender e ser um gestor, não pode te faltar ousadia. Então, assim, essa resposta é uma resposta que eu não consigo te dar ela cravado do que é melhor, mas eu consigo te dizer que o que é melhor para cada ser humano faz sentido ser ou colaborador, ganhando 30 mil, ou um gestor 20 mil. E digo mais, existem gestores que vão estar muito felizes não ganhando 30, mas ganhando 5. E vai ter o colaborador que nem está ganhando 30, e ele está feliz ganhando 3. Então, isso é muito individual. Cada pessoa tem um parâmetro e não tem nada de errado nisso. E está tudo bem, cada pessoa no seu estado de vida. É muito relativo isso, porque nós seres humanos erramos muito em generalizar e dar uma resposta coletiva. Ter sucesso é ter um shape, é fazer isso. Não ter sucesso são inúmeras coisas que para cada um é ter sucesso. Para outro, ser sucesso é morar numa casinha dentro do mato, um bichinho. Para outro, não. Para outro, ter sucesso é morar em frente à praia com muito dinheiro, com um jatinho. E tá tudo bem. Então, assim, eu acho que é muito relativo, individual a cada pessoa. Tá? Essa resposta é boa para você que talvez tenha feito essa pergunta constantemente. Eu vou empreender, eu quero seguir uma carreira de CLT. É o que o Márcio falou. Talvez você precise se encontrar, ver de fato o que te dá motivos para empreender ou o que te dá motivos para ser um CLT. Talvez você está na carreira que te faz feliz e não quer empreender, tudo bem. É muito específico de cada um, né, Márcio? Exatamente. Então, essa resposta é para você que está em dúvida aí, se empreende, se segue uma carreira aí de executivo. Aqui, os caras vieram preparados, municiados. Lembrando que nós estamos aqui desde as 2. Desde as 2, literalmente. Como a gente já enganchou nessa questão de negócio e tudo mais, hoje muita gente não tem 100 mil, 200 mil para começar um negócio. Para quem tem 5 mil, 10 mil reais ali para começar um negócio, você aconselha a pessoa a começar um negócio, nem que seja pequeno e vai crescer nesse negócio? Vamos para a prática. Em 1998, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Meus pais moravam em Queimados, Rio Douro. E ali eu vi a oportunidade de montar uma locadora de videogame, PlayStation. Na época era PlayStation 1, não tinha... Enfim, comprei um PlayStation, uma televisão, montei uma barraquinha, telha, botei uns doces, comecei durinho. Peguei um empréstimo aquele empréstimo militar, que é a CIAP, não sei o nome lá e tal. Peguei o empréstimo, comprei a TV e botei lá. Daqui a pouco, dava a hora do recreio, começou, e era R$1 a hora. R$1 a hora. Então eu podia ganhar, teoricamente, num dia, ficava aberto de 8 da manhã até 5 da tarde, poderia ganhar R$10 por dia com videogame. O restante era doce.
Só que quando dava meio-dia, vinham 10 crianças para jogar, porque era a saída da escola. Mas eu só tinha uma TV. Eu me lembro que eu falei, pô, peraí, tem uma coisa errada. Vamos escalar. Naquele tempo, vamos escalar. Fui para Casa Bahia, tirei um carnê e comprei 3 TVs com 3 videogames. Endividei, fiz lá o endividamento, carnê. Ou seja, num determinado momento, de meio-dia às 2, eu não ganhava mais 1 hora, eu passava a ganhar R$4. Porque eu ganhava 4 aqui, depois na outra hora mais 4 aqui, já era 8. E assim foi. Por fim, eu tive 6 TVs. Negócio bombando. Doce. Deixei durante um tempo. Meu pai e a mãe administrou lá, e depois eu vendi o equipamento, enfim. Durante um tempo foi um sustento para meus pais. Respondendo a sua pergunta. Vai do jeito que tá. Vai do jeito que tá. A Embelezarte, que é a nossa primeira empresa mãe aqui, nós pegamos empréstimo no banco para começar. Endividamos tudo. Tá certo, Márcio? Não. Tá errado. Mas era o que eu tinha para fazer. Porque aí eu parti desse primeiro princípio. Ousadia. Se a pessoa não for ousada, ela não vai avançar. E a ousadia tem a ver de, às vezes, você se expor ao risco. Hoje, eu falo, como é que eu fiz isso? Mas eu fiz. Então, com 1.000, com 5.000, com 10.000, vai do jeito que tá. Só que, hoje é diferente do tempo que nós vivemos. Lá atrás, quando a gente começou. Não tem como você abrir mão do conhecimento. O que vai fazer você ser disruptivo e crescer na sua vida vai ser o conhecimento. Então, os 1.000, 5.000, 10.000, você tem que investir no seu conhecimento. Ponto, básico. Mas vai do jeito que está. O resultado que você tem hoje, que você colhe hoje, ele é fruto do que você começou lá atrás, primeiro na sua mentalidade, no seu coração e na ação. Entre o querer e o conseguir, tem um negócio aqui no meio chamado fazer, pô. E o fazer é começar. Então, ponto. Isso aí é decidir. Com 1.000, com 500, com 5.000, com 10.000, vai como tá. Se tem desejo no coração, segue, arrisca, procura pessoas boas ao seu lado e vai em frente. Isso aí. Começa. Hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falarem, quem faz muito não faz nada e essas coisas assim. Mas para você, é melhor ser especialista em uma área só ou ser mediano em todas as áreas? Tá. Isso para quem está começando, talvez ser mediano em todas as áreas, eu entendo que seja um grande segredo. O que você vai achar no que você é bom. Porque de fato é isso, Matheus. Se você focar hoje especificamente no que você acha que é bom, pode ser que você seja muito melhor em outra área que você não vai ter abordado. E aí, quando você abre o seu leque e começa a estudar... Eu contei para vocês aqui o tanto de profissão que eu tive na minha vida. Parece que é mentira, mas foram verdades. Até eu achar no que eu, teoricamente, acho que eu faço melhor. E é onde eu entreguei minha energia. Então, a não ser que, Matheus, que você identifique hoje no que você acha que você é muito bom. Só que os sonhos mudam, cara. E mudam muito. Os jovens que eu estou vendo aqui hoje com perspectiva de mentoria, de crescimento, pode ser que daqui a tempo eu veja caras em outra situação totalmente diferente. E a chance disso estar acontecendo é muito grande. Porque eu, quando tinha 20 anos, eu tinha um pensamento. Só que eu quero dizer que há 3 anos atrás o pensamento que eu tinha já mudou. Já mudou. Se vocês pegarem vocês no começo do ano, já era um pensamento. Vocês pegam o Mentores Podcast do começo do ano, já não é o Mentores Podcast de hoje. Então, assim, hoje eu vou avançando. E se eu fosse jovem, tá? No meu caso é diferente. Eu já passei por essa etapa, eu estou no outro onde eu sou mais específico em algo que eu entenda que eu tenho mais capacidade. No caso de vocês, eu iria avançando e abrindo meu leque, me conectando, avançando, absorvendo conhecimento. Opa, aqui apitou. Termômetro. Aqui eu estou sentindo que eu tenho mais capacidade. Entrega a energia total aqui, vai em frente. Como vocês fazem a seleção dos atletas e como eles vêm até vocês? Tá. Hoje, num primeiro momento, Gabriel, a empresa, quando começou, há 10 anos atrás, nós captávamos os atletas, levávamos para avaliação em clube, para inserir esses atletas em clube. Hoje a gente não faz mais isso. Porque a empresa incorporou, tem muitos atletas em Série A, Série B, Brasil e fora do Brasil. Então hoje os atletas são indicados. Indicam pra gente atletas em clubes grandes. E aí nós avaliamos se vamos captar ou não.
É claro que tem atletas que não são indicados, que a gente busca, mas que estão em clubes. E a gente busca parceria ou captação. Mas hoje, basicamente, a gente não pega mais atleta fora de clube. O atleta chega hoje na Fama Esporte por indicação ou porque um dos nossos scouts espalhados identificou potencial e a gente vai tentar fazer a parceria e captação daquele atleta. Mas basicamente hoje é isso. A gente não avança hoje com atletas sem clube para fazer nenhum tipo de avaliação. Então é isso, turma. A gente está chegando no final da entrevista aqui com o Márcio e deixar para vocês aí, se inscreva, curta e compartilhe. Compartilhe para aquele jovem que quer empreender ou para aquele pequeno empresário que precisa mudar a mentalidade, também para aquele empresário que já fatura alguns milhões, porque aqui é conhecimento não é limitado ao quanto você ganha, mas ao quanto você quer ganhar lá na frente. Estar sentado com o Márcio aqui é um privilégio inenarrável, tanto meu quanto do Gabriel quanto do Matheus. E tirar esse momento para trazer reflexões de alguém que já chegou lá é super importante. E vamos para o final. Márcio, queremos agradecer você por dispor o seu tempo valiosíssimo a nos ensinar, a nos dar dicas e também conteúdos práticos, ou seja, você vai escutar, mas você consegue aplicar e vai ter resultado. Para deixar a mensagem final para a nossa audiência aí. Considerações finais. Considerações finais. Hoje nós conversamos de tudo, mas não falamos de ambiente, né? Caramba, boa. Mesmo estando em um ambiente de prosperidade. Que não aqui. Falamos de ambiente, isso aí. E assim, vou deixar uma mensagem para vocês que eu guardo e ele é muito reflexiva, porque você consegue saber o que você precisa fazer para você chegar no nível mais alto, mas não despreze o poder do ambiente na sua vida. É clichê hoje em dia, todo mundo fala sobre isso, mas é extremamente relevante. Pensamos juntos. Se eu tenho hoje uma caixinha que eu guardo um anelzinho de ouro, chama-se o quê? Porta-joias. Se eu tenho um porta-joias que eu guardo um anelzinho de ouro, ele é um porta-joias. Se eu tiro aquele porta-joias, abro aquele porta-joias e tiro aquele anelzinho de ouro, boto o lixo aqui dentro e fecho, aquele porta-joias virou uma lixeira. Tudo vai depender do cenário que você vai se encontrar. E o cenário que você vai se encontrar vai estar ligado diretamente às pessoas que estão à sua volta e o que você está fazendo com quem você está fazendo. Aqui a gente não está falando que você tem que ser disruptivo e parar de falar com outras pessoas, não. Pelo contrário. Está tudo bem. Cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade, cada um tem uma forma de ver a vida, está tudo bem. Mas você, que de repente pensa em algo maior e melhor para a sua vida, analise aonde você está inserido. Busque locais diferentes. Mas como último recado, eu queria deixar para você o seguinte. Eles já sabem disso que eu falo muito e é bem reflexivo. A pessoa que ganha 10 vezes mais do que você, ela é 10 vezes mais inteligente do que você? Não é. A diferença está que ela sabe o que você não sabe. Ela faz o que você não faz. Então não desacredite de você. Não é fácil, a vida é difícil, porém a vida é cíclica. A vida é cíclica. Não se iluda nos dias bons e não desista nos dias ruins.